Você não acha que o Estado ele tem um papel meio traiçoeiro em relação ao povo hoje em dia? Acho que o PT defende muito o papel do Estado, sabe? Sabe o que eu falo? Eu sei, desculpa ficar te trazendo o PT aqui. Eu que você é do PT, claro, tá ligado? É por isso que eu trago essa porra. Eu não digo. Mas a democracia é isso. O legal, gente, é a gente discutir ideias. Sim. Não fazer que nem esse idiota do Bolsonaro que não quer conversar. Sim, tanto que a gente ideias. abre pra candidatos do PT, da esquerda, do Ciro PDT, né? Do PDT, de todo mundo. Mas é normal. Mas é que, tipo, tem um problema com o PT no Brasil, e eu acho que você deve ter passado por isso, sendo candidato a prefeito, que existe uma rejeição muito grande, e o PT, ele falha, na minha visão, em fazer uma autocrítica, assim, de pegar e falar, porra, a gente errou naquilo, errou em aquilo outro, se distanciar do Lula, por exemplo. Tipo, o PT ainda é muito dependente de uma figura muito forte do Lula, sabe? E eu não sinto que seja positivo pro PT. E eu vejo que o PT, ele tá meio que colhendo os frutos negativos dessa postura um pouco arrogante do PT. E eu queria saber, como que é pra você, sendo hoje candidato do PT, enfrentando uma campanha, tentando convencer as pessoas a votar em você, o que o partido poderia fazer por você, que você sente que ele não faz, que era uma coisa que você gostaria de ver? Porque você não tem necessariamente culpa do que a cúpula do partido ou os líderes dos partidos fizeram de errado, entendeu? Mas, querendo ou não, estando associado a essa sigla, você paga o preço por isso, né? Como que é esse preço? Então, eu vou te perguntar para mim qual que é o melhor prefeito de São Paulo. Eu falei o Haddad, né? Porque ele teve uma visão, ele foi um visionário, foi um cara moderno. São Paulo não concorda. Mas eu acho, eu faço o que eu... essa é a graça da... Achar, mas será que essa é a graça da é... democracia e da política. Mas qual que é o lado negativo do PT? Onde eles erraram? O que você está insatisfeito? Você não está insatisfeito com nada do PT? Eu acho que é importante o PT chegar aqui com você como representante. Vou falar uma coisa que o PT errou. E tinha... Eu acho que isso fortalece a sua campanha, inclusive. Não, tinha oportunidade de fazer na época e não fez. Foi a reforma política. E o PT foi vítima de não ter feito a reforma política e continuou financiamento privado, e aí veio toda aquela enxurrada do Caixa 2 e o PT também se lascou. Todo mundo se lascou e o PT se lascou. Então, isso foi um erro, tá certo? Eu falo isso porque, por exemplo, eu sou favorável ao financiamento, não fez público de campanha. Desse jeito que tá aí? Eu acho que... Não, esse mesmo. O fundão é outra parada que não é popular, tá ligado? O PT não defende pautas populares. Então, eu acho que tem que... ele era o partido mais popular. Eu acho... Não, no Brasil ainda é. Mas... Não é, desculpa. Ele pode ser com mais afiliados dentro do sistema antigo, mas não é o partido mais popular do país. Assim, se você perguntar ainda, ele é o mais rejeitado e o mais popular, tá? É as duas coisas. Mas vamos lá. Eu acho o seguinte, você tem que aprimorar, mas para você dar direitos iguais, você tem que ser financiamento público. A democracia, ela tem um preço, a não ser que você queira a ditadura, é diferente. A ditadura... Então a gente vive na ditadura até hoje? Tem um preço. Então o financiamento público, ele permite que direitos iguais para você disputar. Permite mesmo? Entendeu? Porque não parece que permite, sinceramente. Então, qual que é... Pra mim parece que o fundão é critério? Mais uma grana para os partidos distribuírem para quem são amigos deles. Não, mas qual que é o critério? O critério da distribuição do financiamento para a campanha eleitoral é o número de deputados. É um critério. Claro. Então, isso começou, inclusive, a primeira vez que acontece isso. Começou na eleição de deputados, a última, que agora está sendo distribuído. Podemos aperfeiçoar o modelo. O que você acha? Posso dar uma sugestão? Claro. O que você acha de você atribuir o fundo eleitoral ao CPF, não aos líderes partidários? No caso, o cidadão, tem direito de ter uma parte desse fundo igualmente proporcional a todos os cidadãos e ele pode direcionar esse fundo a quem ele quiser. Tá ligado? O controle sai dos líderes partidários e entra para a mão do cidadão. O que você acha dessa ideia? Tem que ver o funcionamento disso. Tem que ver o funcionamento disso. Mas uma coisa que eu concordo que você está falando... O aplicativo. Não, eu acho que existe mecanismo, é isso que nós temos que aperfeiçoar. Hoje, o cacique partidário, é nisso que eu estou te dando razão. O fundo partidário, às vezes o cacique do partido, ele define para onde esse recurso, qual estado que vai, se vai para esse candidato, vai para aquele. Isso não está correto. Dentro do PT, a gente tem um mecanismo que a gente procura ser democrático dentro do próprio PT, entendeu?
Tem uma coisa que a lei já fala, que tem que direcionar 30% para mulheres. Agora também o STF definiu também para candidatos negros. Então, já tem o que é a lei. Mas, independente disso, nós, dentro do PT, a gente tem um coletivo que decide, que a gente chama do Diretório Nacional. Então, não é o Lula que decide. Mas quem decidiu que você seria prefeito, candidato a prefeito? Aqui, no caso de São Paulo, foram os filiados do PT de São Paulo mesmo. Foi uma votação, voto popular. Então, deixa eu te falar. Isso é mais para esclarecer, para deixar claro até para o pessoal que está assistindo. Sempre no PT a gente chama de prévias, que é quando tem disputa para prefeito. Já aconteceu várias vezes aqui, nas eleições passadas. O Haddad, inclusive, eu disputei a prévia com ele lá atrás. São os filiados que votam. E para se filiar no PT, qualquer um pode se filiar. Entendeu? O que acontece? Nós estamos fazendo plenárias na cidade muito grande, então você faz várias plenárias para depois chegar no dia da votação. Entendi. Tinha programado 18 plenárias. Nós temos 14. O que aconteceu? Veio a pandemia. E não podia mais fazer plenárias. E não podia mais fazer a prévia, porque a prévia é o cara ir lá e votar. E aí falou, vamos votar via aplicativo, via internet. O que acontece, gente? Uma grande parte dos filiados do PT é da periferia, são pessoas simples. Que não tem acesso à internet. Assim. Então não ia ser democrático. Então o pessoal mais de classe média, ou que tem acesso, né, ficava desproporcional. Foi exatamente, excepcionalmente, essa vez, nós pegamos os dirigentes dos zonais do PT, que são 37, da um universo de 600 pessoas que se elegeram pelos filiados no ano passado. Que é um colegiado de 600, que esses 600 eles foram eleitos pelos filiados. Mas eles não foram eleitos pelos filiados para votar no candidato que seria do prefeito. Eles foram eleitos para votar nos dirigentes, que dá esses 600. Então, excepcionalmente, em função da pandemia. Percebe? Mas quando tem uma divergência, disputa dentro do PT, são os filiados. Isso, eu tenho os partidos, o PSOL também é assim, tá? Para não ser injusto, né? Qual que é a relação do PT com o PSOL? Boa. Eu costumo dizer que o Boulos é o meu irmão mais novo. Você pensa em apoiar ele no segundo turno, caso ele vá? Não. Por que não? Porque eu vou pro segundo turno. Como é que eu vou? Se você não for... Bom, falando em estatística e probabilidade, eu acho que vai ir Bruno Covas e... Não sei quem que vai ser o segundo turno, na real. Eu acho que o Bruno tá garantido ali. Eu falei pro Bruno ontem, né? Esses caras aí que estão assistindo... Ontem, vocês não assistem o debate, mas ontem eu moí o Russomano, cara. Foi. Nossa, eu moí o coitado. Tanto é que tá falando que ele tá desistindo da campanha dele. Coitado. Tadinho. Deu dó dele. Todo mundo bate no Russomano, né? Tadinho, ele tem uma história mó triste, esse cara aí. Mas ele... Ué, é assim que tu decide. Ele tem uma... mas mano... Eu não sei qual que é a minha cara. O pessoal que tá assim, me assistindo assim, esse Tato tem uma cara não sei do quê. Mas o Russomano tem uma cara de fake news. Ele é a própria mentira, cara. Não é que ele faz fake news. Ele é mentira. Você olha a cara dele, não inspira credibilidade, não inspira nada.